sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no AdaPod. E hoje eu vou conversar com a minha amiga, ela é advogada. Eu vou deixar ela se apresentar, tá bom? Oi, Pamela, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu nome é Pamela, como a Ada falou, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário e direito do trabalho, também sou especialista em humanidades, em educação política e sociedade pelo Instituto Federal de São Paulo e sou representante do IAPE, que é o Instituto de Advogados Previdenciários daqui da cidade de São Paulo, e também estou presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Subseção Nossa Senhora do Ó. Estou aqui para tirar algumas dúvidas que a Ada vai direcionar. Quanta coisa, né? Currículo bom. Um pouquinho. Mais ou menos. Ai, dá pra tirar mais crescer dúvidas, mais. né? Dá pra Dá pra crescer crescer mais. Pamela, então hoje a gente vai estar conversando sobre aposentadoria? Isso, sobre a previdência social no geral, né? Então, falando em previdência social, vamos falar de envelhecimento. A gente não sabe que a gente vai envelhecer. Não é que a gente não sabe, a gente não espera. Vamos supor, ó, hoje eu tenho 48. Quando eu falo em envelhecimento, um exemplo com uma pessoa nova, às vezes ela não consegue imaginar que ela vai chegar aos 50, 60, 70, 80, né? E também a gente não consegue prever, vamos supor, acidente, né? E a gente sempre acha que tá tudo quadradinho. Eu sou saudável, eu não vou precisar de previdência, e tá tudo certo, né? E não é bem assim. Acontecem muitas coisas no decorrer, né, do caminho da nossa vida, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre uma pessoa que está empregada, sei lá, é CLT, e acontece algum acidente. Qual é o caminho que ela faz para se aposentar, entre aspas, mais rápido? Olha, quando a gente está falando da previdência social, qual que é a ideia, né, desse sistema? A gente começa a contribuir para a previdência social porque a gente está querendo se prevenir de riscos que podem ocorrer ou não ao longo da nossa vida. Então, quando eu começo a fazer as contribuições, sendo CLT ou não, porque não é só CLT que faz as contribuições, você está dizendo que eu não tenho um controle pleno de tudo que acontece na minha vida, e se acontecer algum risco, eu quero estar protegida, né? Quando a gente fala da previdência social, então, o que ela está abarcando? Ela está abarcando a aposentadoria por idade, quando a pessoa ela não tem mais condição de continuar trabalhando? Sim, ela está abarcando isso. Mas a gente também tem incluso nesse pacote benefícios para a gente, que, por exemplo, se eu ficar doente e ficar incapaz de trabalhar, eu posso recorrer ao INSS, que é responsável pela administração da Previdência Social, e falar para ele, olha, eu tenho aqui a documentação médica, eu não estou conseguindo trabalhar porque eu estou doente e eu preciso me afastar do trabalho. O INSS vai analisar a documentação, vai encaminhar essa pessoa para um médico e vai conceder ou não o benefício por incapacidade. Mas a gente também tem outras proteções também que vão para aquelas pessoas que são dependentes economicamente da gente. Por exemplo, a pensão por morte. Eu, como contribuo para a Previdência, se algo acontecer comigo, o meu companheiro ou companheira tem direito a receber uma pensão. Então, a Previdência Social, ela é justamente um investimento que a gente faz mensal para estar protegido caso aconteça algo que a gente não tem como controlar. Mas, Pamela, nem sempre a gente fica doente. Então, a gente não fica doente sempre, mas volto naquilo que eu falei, nem sempre a gente não consegue controlar 100% da nossa vida, né? A gente faz vários planos, tal, a gente tá se sentindo bem, mas, por exemplo, recentemente a gente passou por uma pandemia. Quem em sã consciência ia conseguir dizer em algum momento
que a gente ia passar por isso. Tudo aquilo. E quem estava segurado tinha uma rede de proteção. Quem estava contribuindo mensalmente para a Previdência Social, não vou dizer que estava tranquilo, né? Porque a gente passou por um período realmente muito difícil. Acho que não foi fácil para ninguém. Mas tinha uma rede. Então, se ficasse doente, ia ter para onde recorrer. Quem não estava contribuindo não tinha nem isso. Então, a gente tem uma mania que realmente é de tentar controlar tudo, de planejar tudo nos mínimos detalhes, mas existem coisas que vão para além do nosso controle. E contribuir para a Previdência Social é ter ciência disso. Que ela vai nos proteger. Exatamente. É você buscar uma proteção não só para você, como também para aquelas pessoas que dependem financeiramente de você, né? E você pode falar sobre a idade, vamos supor, ela nos segura, mas o quê? É até 21 anos, até 25? Para quem é dependente, é até os 21 anos de idade. Existem casos para mais disso, mas qual que é o contexto? Você ter uma pessoa que é dependente financeiramente de você, mas que ela é incapaz para o trabalho. O que isso significa? Que a pessoa ela pode ter, por exemplo, alguma deficiência, né, mais grave, que ela precise de um suporte de outra pessoa mais constante e que ela, por conta disso, por conta do quadro dela, ela não consegue trabalhar fora para ter algum ganho econômico. Então, ela depende financeiramente de você. A partir do momento que você contribui para a Previdência Social e regulariza essa dependência financeira dessa pessoa no INSS, né, cadastrando, falando, olha, INSS, essa pessoa aqui, ela, sei lá, é meu irmão, esses são os documentos médicos dele, ele não tem como trabalhar, o INSS pode regularizar essa dependência, e se algo acontecer comigo, o meu irmão, ele recebe a pensão porque já está cadastrado direitinho como dependente no INSS. E em questão do dependente, vamos supor, o idoso, você pode passar? Vamos supor, a pessoa pode passar para a mãe, para o pai? Sim. Pode passar para filho que seja dependente? Uhum. Para pais, pode? Irmãos, pode? Contanto que você comprove que a pessoa ela não tem condição de trabalhar fora e realmente ela depende de você financeiramente. E se ela não tiver nenhum problema, doenças mentais, fisiológicas? Aí não. Se a pessoa ela tem condição de trabalhar, se ela tem um rendimento próprio dela, aí não. Ela não é dependente ela é economicamente ativa, né? Isso, exatamente. Aí, nesse caso, ela não vai receber nenhuma pensão. São realmente para aquelas pessoas que são dependentes economicamente falando. Tá. Pamela, quando que eu devo começar a contribuir? A qualquer momento. Depois dos 40 dá? Dá. O ideal, né, quando a gente pensa na questão de visar uma aposentadoria no futuro, é a gente contribuir o quanto antes. Por quê? Porque isso a gente vai somando as contribuições e, assim, o mínimo que a gente tem em mente para conseguir se aposentar é 15 anos de contribuição. O mínimo. Não estou falando que é o adequado, mas é o mínimo para você ter acesso ao mínimo. Uma pessoa, quando ela não começa a contribuir cedo, ela pode começar depois dos 40 também. Por quê? Voltamos. A Previdência Social não é só aposentadoria. A gente está se protegendo sobre outras coisas também. A gente está pensando também no nosso filho, no nosso companheiro ou companheira. Então, a proteção social ela acaba sendo muito maior do que só a aposentadoria. Claro que assim, a gente não quer utilizar esses outros benefícios. A gente quer visar lá a aposentadoria, né? Quando a gente não conseguir mais trabalhar. Mas é uma rede que a gente coloca ao nosso redor, que ela é importante, ela vai muito para mais além disso. Muito além, né? Do que uma mera aposentadoria, né? Exatamente. Então, a pessoa tem pouco tempo de contribuição, ou ela nunca contribuiu, enfim.
nunca é tarde para começar. Porque justamente é uma questão de prevenção de risco. Tá. Existe uma tabela, a pessoa pode contribuir, vamos supor, tem um mínimo e tem o máximo, a pessoa pode contribuir o quanto ela quiser. Depende do bolso dela. Então, a gente tem um mínimo, você tem que contribuir com pelo menos a base do salário mínimo. O ideal mesmo é contribuir com 20% do valor que você recebe todo mês. Porque como que funciona o cálculo de qualquer benefício? Você vai somar todas as contribuições que você fez ao longo da vida. Essa contribuição vai ter uma média, você vai ter uma média ali, né? E depois vai ser aplicada uma porcentagem, né? Que vai variar conforme o tempo que você contribuiu. Quando você faz a contribuição com base na realidade, que é aquilo que você está recebendo, se você teve períodos da sua vida que você ganhou mais, vão entrar salários maiores no cálculo desse benefício. Agora, vamos supor que eu sou uma profissional autônoma e eu só estou contribuindo com o mínimo, porque eu quero economizar. Primeiro erro, previdência social não é gasto, é investimento. Então, a partir do momento que eu aplico essa lógica de que eu tenho que contribuir com base no mínimo para diminuir a minha despesa, eu estou me prejudicando no futuro, porque na hora que eu for receber o benefício, o que eu vou receber? Eu vou receber o mínimo. A minha média tá caindo, né? Então, quando eu pego e coloco as contribuições compatíveis com o que eu ganho na realidade, eu tô colocando vamos dizer que eu tô obedecendo um padrão, assim, né? Então, a minha média, ela pode ir aumentando conforme a minha realidade econômica for melhorando, né? O salário mínimo, então, ele é a base. Tá. A base para você ter as suas contribuições reconhecidas, você ter acesso a benefícios. E o ideal, a princípio, eu sempre falo para o cliente ele recolher pelo menos 20% do salário mínimo. Aquela pessoa que ganha mais, ela contribui com mais, né? Porque a realidade financeira dela é outra. Então, assim, eu coloco o mínimo, mas eu quero deixar muito claro aqui que quem recebe mais, por favor, contribua com mais. Porque se você ficar pensando na previdência social como um gasto, você vai se prejudicar no futuro, porque, vamos supor, a vida seguiu conforme os planos, tudo lindo, maravilhoso. Eu cheguei na aposentadoria, na idade da aposentadoria, sem ficar doente. Se você contribuiu a vida inteira com o mínimo, você vai receber o mínimo, porque é pura matemática, né? Então vale a pena investir em você, né? Você investindo em você. Isso, é um cuidado que a gente tem que ter com nós mesmos, sabe? Acredito eu que qualquer pessoa que tenha um pouco de noção, assim, de como as coisas estão correndo no mercado, o preço das coisas, né? É absurdo, né? Isso. Imagina você ter mais idade e ter que se virar com um salário mínimo. Fora os remédios, né? Que geralmente idoso, né? Gasta uma boa porcentagem do salário dele em remédio. Isso. E fora cuidados médicos, existem outras questões que estão envolvidas com qualidade de vida, que é a prática de exercício. Então, assim, pra gente manter o nosso corpo bem, existe todo um custo por trás. E quando você resolve você hoje pensando, né? Eu tô gastando com isso, eu vou gastar o mínimo possível. O que você tá garantindo para você no futuro é uma aposentadoria de um salário mínimo, né? Pamela, então te cortando e pegando o link, cuidar da nossa saúde, tanto mental quanto físico, né? Estar protegida pela Previdência tem que ser agora. Exatamente. E, assim, quando a gente está falando de uma rede de proteção, né, você mentalmente fica bem. Por quê? A gente está falando da velhice, né, da aposentadoria, eu sei que eu estou contribuindo, eu estou cuidando do meu futuro ao fazer essa contribuição, pensando que eu vou ter uma velhice assistida, né, eu vou ter uma fonte de renda.
Mas também você fica mais tranquila no presente. Porque, por exemplo, eu tenho uma companheira e eu tenho um filho com essa companheira. Se algo acontecer comigo, o meu filho e a minha companheira também vão estar assistidos, porque eu vou deixar pensão para eles. Se eu ficar doente hoje, eu sei que eu vou ter suporte do INSS, que eu vou estar recebendo um benefício se eu não conseguir trabalhar. Se eu engravidar, eu sei que eu vou ter um tempo para cuidar da minha criança, porque eu posso ficar afastada recebendo salário maternidade. Então, é essa tranquilidade no presente, no futuro também a curto prazo, e no futuro a longo prazo, quando eu tô pensando realmente na Pamela na fase da velhice, com 60 e tantos anos, que aí ela vai querer, se for o caso, vai querer se afastar do trabalho porque não está mais em condições de dar continuidade a ele. Então, você está cuidando do presente, mas você está pensando também nos riscos a curto, médio e longo prazo. É verdade. E tem um tempo, vamos supor assim, 50 anos começou a contribuir. Aí o indivíduo aposentará com quanto? Então, a gente tem várias regras hoje na Previdência Social, elas são um pouquinho complexas, mas o que tem que se ter em mente? Você tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição, pelo menos. Se ela não contribui, morre no caminho, entendeu? Como assim? A de 50 anos começa a contribuir, um teto alto. Com 60 anos ela morre no caminho. Aí ela é protegida, né? Ou a família é protegida. Sim, tá. sim. Agora, para essa de 50 se aposentar. Então. Dá tempo esses 15 anos? Então, ela vai ter que cumprir os 15 anos. Tá, o mínimo de 15 anos, 65. ela vai ter que cumprir. Senão, não consegue. Senão, ela não vai conseguir, salvo se no meio do caminho, por exemplo, ela ficar doente e desenvolver uma incapacidade para o trabalho. Ela tem direito a outros benefícios, né? Então, por isso que é importante... Ai, Pamela, eu tô com 60 anos, tô aí trabalhando, contribuí, 5 anos da minha vida. Eu não tenho perspectiva de uma aposentadoria, pensando de uma forma menos otimista, né? Que a pessoa, talvez, ela esteja mais pessimista, tal. Não vou investir nisso. Tá, mas você tem 60 anos, você tá contribuindo agora, você tá contribuindo, não, você tá trabalhando e você tá com saúde. E se você deixar de ficar com saúde? E aí? E seu companheiro ou companheira que tá em casa? Né? Então, assim... a gente contribui visando a aposentadoria, mas tem os riscos no meio do caminho. E para a pessoa, ainda que ela tenha mais idade, que ela tenha uma perspectiva um pouco mais pessimista, ela pense, olha e fala, eu não vou conseguir chegar na aposentadoria, você está se prevenindo também com relação a riscos mais atuais. Né? Então, assim, sempre vale a pena contribuir para a Previdência Social. Sempre. E quando a gente fala em contribuição e ser protegida, a gente também lembra muito da nossa mente. Quando as coisas, entre aspas, estão caminhando de acordo com o nosso querer, a gente fica mentalmente sadio. Que não é, tá tudo bem, eu vou ter uma aposentadoria, eu tô contribuindo se não der tempo, tô sendo protegido, né? Porque quando você não tem nenhum respaldo, acho que dá uma ansiedade, uma depressão, uma crise de pânico, pode dar, ela não tem nenhum respaldo. Então, sim, exatamente. A partir do momento que você começa a entender, né, que você tem uma rede de proteção ao seu redor, que abarca também aquelas pessoas que você sustenta, né, financeiramente, que dependem de você, a sua vida começa a ficar mais tranquila, né? Você entende que se algo acontecer que eu não consigo trabalhar, pelo menos eu vou ter um suporte. Isso, vou ter um respaldo, né? isso mesmo. Isso pro futuro também. Se eu vou chegar na velhice, eu não consigo mais trabalhar, porque, gente, apesar da gente não conseguir se ver velho, a velhice faz parte da vida. E chega. É um curso natural. E chega. Né? E a gente se depara literalmente com o espelho, com o cansaço e no financeiro.
Exato. né? Então, a partir do momento que você constrói, você entende, né, que aquele valorzinho que você tá levando para a Previdência Social todo mês, ela é um valor que vai te dar um suporte, vai te dar uma rede de segurança, você fica tranquilo, você fica relativamente tranquilo. Não vou dizer, né, que o padrão financeiro vai ser mantido, porque isso não é realidade. Mas você vai conseguir ter um suporte financeiro mínimo para manter a segurança econômica sua e da sua família. E isso é muito relevante. Faz diferença pra gente no dia a dia, porque Faz dá sim. uma certa tranquilidade. Não, né? faz diferença sim. E você tocou num assunto bem legal, num aspecto bem legal. Não é o que você mantém a sua vida. Um exemplo, um exemplo, vou chutar, vai, para fazer as contas redondas. Quem ganha 10 mil não vai se aposentar com 10 mil. A pessoa tem da empresa, às vezes, né? Um convênio dentário, saúde, tem ticket, então você não vai se aposentar com o teu salário, mas você vai ter um respaldo. Exatamente. Até porque na Previdência Social a gente tem um teto que não existem benefícios acima desse teto. É bom você colocar isso, legal. Salvo engano, o valor agora tá em 8 mil e pouquinho, tá? Então, assim, quando você tem ali, né, o seu salário de 10 mil reais, você não vai contribuir em cima de 10 mil. Você vai contribuir em cima do teto da Previdência. Entendi. E quando você for receber um benefício, também você não vai acima desse teto. Mas, assim, volta à linha de raciocínio que você mesmo trouxe, né? Que você não tá contribuindo para manter o seu padrão econômico. Sim. Você está contribuindo para manter um suporte mínimo. Sim. Né? É segurança. Segurança se os riscos vierem a se concretizar. E quando os riscos ocorrem, a gente tem que ter ali o básico, né, para conseguir se virar no dia a dia. Então, a Previdência Social realmente ela não é uma fonte de renda igual... Desculpa. Imagina, ao seu salário, né? Isso, não é igual ao mercado econômico. Você trabalhando, você vai conseguir ganhar bem mais dinheiro. Mas você não tem fica o suporte. descoberto. Exatamente. Né? E você não precisa ficar coberto com o salário mínimo. Você pode ser coberto com 2, 3, né? Igual você acabou de citar, tem um teto máximo, tudo bem, mas quem consegue, né, investir mais do que um salário mínimo, né? Isso. E é aquilo que a gente tinha falado, né, sobre o cálculo do benefício. Vai levar em consideração, não é o seu momento de agora, vai levar em consideração a sua vida inteira. E a gente, geralmente, quando começa no mercado de trabalho, a gente ganha salário baixo. Verdade. A gente tem a vida não é linear, a gente tem altos e baixos. Vai ter momento da minha vida que, nossa, tô ganhando super bem, tô conseguindo contribuir com base no teto da Previdência, tá tudo fluindo bem. Mas também pode ter momentos da vida que eu não tô fazendo ali uma transição de trabalho, tô indo para uma outra área. Chegou a pandemia. Chegou a pandemia, tô tendo meus rendimentos caíram, tô tendo que receber menos da... Se você, por exemplo, for um empresário, né? Dependendo da condição da saúde financeira da sua empresa, você pode ter que diminuir o seu salário, né? O seu prolabore. Então, aí isso vai ter reflexo depois. Uma separação. Exatamente. Um custo de vida que você tá tendo a mais ali por conta de algum problema de saúde. Enfim, tudo isso vai influir, né? A vida vai ter seus altos e baixos e isso vai ter reflexo financeiro. Verdade. Então, dificilmente uma pessoa consegue manter um padrão assim de... Eu acho que não, né? Não vou dizer que é impossível. Pode acontecer. Mas é difícil porque, gente, vamos imaginar, 15 anos, em 15 anos tanta coisa pode acontecer. E olha que 15 anos, eu falo que é o mínimo que você tem que apresentar para o INSS para ter acesso à aposentadoria. Mas o ideal é que você contribua bem mais do que isso, porque isso vai influir no cálculo da sua aposentadoria. Assim, quanto mais tempo você contribui, maior a possibilidade de você conseguir um valor de aposentadoria mais elevado. Então, a gente tem que ter isso em mente. 15 anos é a base. Se você conseguir contribuir mais do que isso,
melhor, né? E a porcentagem também, não a vida toda, 30 anos com o mínimo. Exatamente. Então, Né? é um balanço, né? Por isso que eu falo, vamos pegar a realidade financeira. Qual que é a sua realidade financeira? O que você tá ganhando? E A o que base você é o que pode? você tá ganhando. Ponto. Até porque nem é interessante, por exemplo, eu tô ganhando... Vou chutar um número. Tô ganhando R$4.000, mas vou contribuir como se eu estivesse ganhando o teto da Previdência. Gente, o sistema do INSS conversa com o sistema da Receita Federal. Como que você vai contribuir falando que você ganha 8 mil se você tá ganhando 4 e tá recolhendo o imposto de renda em cima de 4? Não tá compatível, né? Então, vai ter problema depois com a Receita Federal. Então, o ideal é você seguir a sua realidade financeira. Se o seu rendimento mensal é 4 mil, contribua com base em 4 mil. Pamela, tem uma pergunta ó, que veio agora na minha mente. Quando a pessoa mora fora, ela pode contribuir? E um exemplo, ela pode se aposentar no país onde ela nasceu e ganhar essa aposentadoria morando no exterior? Sim, a pessoa... Qual que é o requisito para você conseguir contribuir para a Previdência Social brasileira? Você ser brasileiro. Tá. Você morar aqui. Você nasce aqui, né? Você pode morar fora, mas você tem que ser brasileiro. E a pessoa morando fora, sim, ela consegue contribuir como segurado facultativo. Né? Tá previsto na lei, tudo bonitinho. Segurado facultativo. Isso, exatamente. E não tem nenhum impedimento, ela contribuindo aqui com o sistema daqui certinho, ela receber uma aposentadoria morando fora do país. Ela vai ter que, né, regularizar a situação aqui e tal, fazer todo o processo administrativo para receber o benefício e vai ter que abrir uma conta aqui. Então, no geral, o que acontece? A pessoa está morando fora, ela deixa alguém com uma procuração aqui no Brasil para cuidar das coisas dela. E quando chega na época de se aposentar, faz o pedido, a gente faz online mesmo, e na hora de fazer o saque do primeiro benefício, né, com a concessão dele, a primeira parcela, você tem que ir no banco. Aí vai a pessoa que tá com a procuração, né? Então, assim, não tem nenhum problema você morar fora e continuar contribuindo. Eu acho até interessante, porque a gente volta naquela questão que a gente tá batendo aqui na a gente conversa. Não sabe o que pode acontecer, né? Isso, você tá fora, mas você pode depois querer voltar pro país. Nunca se sabe o dia de amanhã. Então, a gente peca sempre pelo excesso, nunca pela falta. Pamela, então essa contribuição a gente pode entender como autocuidado, né? Com o nosso tempo, com o nosso corpo, a saúde mental, que eu tenho um respaldo. Exatamente. Quando você contribui para a Previdência, você está se cuidando para se tranquilizar mentalmente, né? Pensar, eu tô o mínimo aqui, eu tô garantindo em uma situação difícil, mas você também está pensando se os riscos se concretizarem. Então, totalmente, é um autocuidado, sim. É um autocuidado, né? Ai, Pamela, eu queria ficar mais, você vai ter que voltar, porque eu sei que o seu currículo a gente vai ticando, ó, esse eu quero, esse assunto eu quero, esse assunto eu quero. Obrigada. Eu vou deixar essa caneca que você já estava bebendo água para você. Obrigada, meu bem. Eu vou deixar guardadinha. Vai tomar bastante, lembrar no nosso bate-papo. Lembrar sempre do encontro. Obrigada. E eu queria que você deixasse seu contato, sua rede social, ou o que você quiser deixar para as pessoas entrarem em contato com você. Eu vou deixar meu Instagram, porque lá a pessoa consegue... No link da bio vai ter acesso ao WhatsApp, o site, endereço também do escritório, enfim. Então, o meu Instagram é pamelaoliveira.adv. Então, quem quiser continuar vendo conteúdo sobre previdência social, sobre direito do trabalho, é só ir me acompanhando por lá. Pamela, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu espero você na próxima, tá? Eu que agradeço, foi ótimo. Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e nos seguir. Eu espero você no próximo bate-papo e até lá!